Vocês têm ciência dos absurdos que vem acontecendo em Noronha nos últimos meses? A polêmica dos LEDs, asfalto em sítio histórico, desmatamento de vegetação nativa em área de conservação. Tudo isso apenas para facilitar acesso a bares de luxo. Pois é, nada disso aconteceu por acaso. Esses absurdos foram autorizados por um decreto distrital chamado Amigos de Noronha. Um nome bonito, mas que de amigo não tem nada. Criado pelo então administrador Vigílio Oliveira, cargo de confiança do governo de Raquel Lira. Em Noronha não existe prefeitura, já que se trata de um distrito estadual de Pernambuco, e quem administra é uma pessoa de confiança da governadora, que nem sequer reside aqui no distrito. O decreto Amigos de Noronha foi criado com a suposta intenção de facilitar investimentos e doações de pessoas ou empresas para melhorar bens públicos da ilha. No papel... Gostaria de ler para vocês aqui um documento, parte do documento a que eu tive acesso agora com uma fonte aqui do TJ. É muito preocupante e chocante. Um trecho da declaração da menina para a justiça. Ela disse o seguinte: ele, o homem de 35 anos, sempre me tratou bem. Ele me trazia para Uberlândia, cidade perto da dela, no Triângulo Mineiro, me levava ao shopping. Ele fazia compras. A gente ia lá no supermercado. Ele comprava cesta básica para minha mãe. Eu li uma matéria ontem sobre uma porta-bandeira que fora do carnaval ela trabalha como diarista. Não tem problema nenhum nisso, diarista é um trabalho. O que me travou foi outra coisa. O carnaval circula bilhões e tem gente que sustenta essa estrutura inteira, artisticamente, simbolicamente, corporalmente, e fica com uma fração disso. E aí, senhores, eu puxei um fio e o fio não parou nunca mais, porque isso não é o carnaval, é um padrão. E o padrão funciona assim: quem produz e quem lucra raramente são as mesmas pessoas. E o sistema, olha que elegante, o sistema se organiza para que quem produz nem saiba direito quanto que o que ele faz vale. Por exemplo, Cartola. Cartola compôs mais de 500 músicas. 500. Estava no centro do que o samba se tornaria. Indústria, turismo, identidade nacional, homenageadíssimo. E morreu numa casa cedida pela prefeitura. Tem noção? Enquanto todo mundo gravava ele não recebia direitos. O sistema não estava organizado para isso. Não era descuido, era estrutura. Carolina Maria de Jesus escreveu O Quarto de... Qual é o seu nome e o que você faz? Eu sou a doutora Zilfa Carvalho, sou professora de filosofia da Unesp. E a senhora fez doutorado? Fiz doutorado no Brasil e na França. E o que a senhora acha sobre educação? É importante? Imagina que pergunta. Perguntar se a água faz bem para a saúde. Claro, sem ela não dá para sobreviver. Um mata o outro em 5 segundos. Pega a idade da pedra. O que a senhora ensina diariamente? Música, Bach, Mozart, Schumann, Bela Bartók, Beethoven. Tem um que mais toca o seu coração? Platão e Bach. Bach também. Os dois mais maravilhosos da história, né? Quantas línguas que a senhora fala? Bom, eu falo português razoavelmente, falo italiano, que eu estudei muito tempo, francês, que se fui casada com francês e também estudei o francês. Inglês, eu conheço porque a minha religião ciência é americana, eu não falo correntemente, mas leio há 50 anos, tudo, entendo tudo, mas só que eu não falo porque eu não... E mais uma vez, a falha de São Paulo mostra que veio, né? Trazendo uma matéria em que basicamente chama os brasileiros de preguiçosos. Veja, segundo os dados da pesquisa que eles trazem, o Brasil ocupa a 38ª posição em quantidade de horas trabalhadas. Isso em um ranking de 160 países que foram avaliados.
Ou seja, o brasileiro é o 38º que mais trabalha em um ranking de 160. A manchete, o título da matéria poderia ser esse, mas o autor escolheu deliberadamente procurar alguma métrica que colocasse o brasileiro como inferior. E aí ele calcula a média global de horas trabalhadas. Só que o uso da média global como parâmetro é super problemático, porque ele é afetado por países com jornadas extremamente longas e condições de trabalho precárias. Quer dizer, se tivesse um país onde se trabalha 80 horas semanais, ele vai jogar a média lá pra cima, mas como é que são as condições de vida e de trabalho nesse país? A manchete poderia ser, por exemplo, que aqui no Brasil trabalhamos mais do que nos Estados Unidos, esse país que tanto adoram usar de parâmetro. Trabalhamos mais do que no Japão, na Itália. Estamos numa posição do ranking 2 vezes melhor do Enquanto uns gritam e xingam, outros fazem política concreta. Acabou de ser anunciado pelo nosso ministro Guilherme Boulos que o presidente Lula vai revogar o decreto que previa a privatização do Rio Tapajós. Esse é o resultado de muita mobilização social, mas também de articulação dentro do governo, para puxar o Lula para cada vez mais perto do povo. Se alguém tem dúvida da importância da gente ocupar esse espaço político para decidir nas questões que afetam o Brasil, tá aí a prova. Agora, gente, vamos concentrar na aprovação do fim da escala 6x1. Já foi colocada em regime de urgência no Congresso Nacional e a gente precisa garantir que o Congresso Inimigo do Povo não deturpe o texto que foi produzido pelo presidente Lula, que foi produzido pelo governo do lado do povo.